tantos quadros clínicos que eu já abordei aqui com vocês, novamente eu quero trazer o diabetes, mas de uma forma mais voltada para os exames, te apresentando quais são os principais exames utilizados para o acompanhamento de pacientes diabéticos, desde o diagnóstico dessa patologia até toda a caminhada desse paciente no pós-diagnóstico. Então, se esse vídeo te interessa, se esse assunto te interessa, fica comigo até o fim desse vídeo. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia. É um prazer estar novamente aqui falando com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje, trazendo novamente sobre o quadro do diabetes. Esse que tem sido um dos quadros mais presentes, mais diagnosticados nos últimos tempos. Principalmente quando falamos do diabetes tipo 2. Aquele diabetes que é adquirido no decorrer da vida através dos hábitos ruins, do consumo errado de certos alimentos, de certas bebidas, do sedentarismo, de tantas coisas que acabam afetando a nossa saúde. Primeiramente, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, clica no sininho para ativar todas as notificações, dessa forma recebendo avisos quando vídeos novos forem ao ar aqui no canal. E para dar início a esse assunto, eu quero começar falando sobre o quadro do diabetes. Em outros vídeos eu já trouxe, inclusive em um especial onde eu falei sobre esse quadro clínico, exames, controle, alimentos que podem ser consumidos, enfim, tá ali nas playlists, recomendo que assistam. Mas em resumo, o diabetes ele é dividido em algumas classes, tem algumas classificações, mas as mais comuns são diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional, que é exclusivamente apenas para gestantes, passa o período da gestação, quando a mamãe ganha esse bebê, geralmente essa diabetes some, porque é a diabetes gestacional. O diabetes tipo 1, ele acaba tendo já os primeiros sintomas na própria infância, que é também conhecido como insulino dependente. Agora, o diabetes tipo 2, ele vai ter os sintomas presentes sendo iniciados lá na quinta, sexta década de vida, por causa do acúmulo de hábitos errados que danificam a saúde do paciente. Os pacientes também são conhecidos como pacientes insulino resistentes, porque se cria uma resistência, se adquire uma resistência aos níveis de insulina, à ação da insulina no corpo. E ainda existem outros estudos, já se fala do diabetes tipo 3, mas enfim, eu não vou abordar exatamente o diabetes aqui nesse vídeo. O que eu quero trazer aqui para vocês são os exames diagnósticos e de acompanhamento que são feitos nesses pacientes. Em outro vídeo aqui do canal, eu também já falei com vocês sobre hemoglobina glicada, glicemia em jejum, que são alguns dos exames possíveis de serem feitos para diagnosticar um paciente. Se esses exames derem alterados, sim, há uma grande possibilidade desse paciente ser diabético, estar desenvolvendo o diabetes. O problema é que esses exames, eles sozinhos não significam muita coisa. É uma glicemia em jejum alterada, somente ela, com uma hemoglobina glicada normal, com uma insulina normal, com o exame de urina sem a presença de glicose, essa glicemia em jejum não me diz muita coisa. Essa glicemia em jejum, ela pode significar que o paciente não respeitou o jejum, quebrou o jejum de alguma forma, pode significar isso. Outro caso, hemoglobina glicada sozinha também não necessariamente me diga muita coisa. A hemoglobina glicada, se vocês, quem me acompanha aqui no canal, já deve ter visto aquele meu vídeo onde eu falo sobre isso, mas para você que chegou agora e não assistiu ele ainda, eu falo nesse vídeo sobre a hemoglobina glicada, que ela nada mais é do que a hemoglobina com uma marca, essa glicação, né, ela sofre marcas pelos produtos de glicação. Então a glicose ela é metabolizada e quando ela está no organismo, os produtos da glicação entram em contato com a hemoglobina e vão marcando essa hemoglobina. Só que a hemoglobina glicada, ela é uma média do que está presente nas hemácias. E nós temos que lembrar que as hemácias, elas duram, uma hemácia sadia, uma hemácia normal, dura até 120 dias. Isso dá 4 meses. Querendo ou não, a hemoglobina glicada, então, ela é a média do consumo de glicose que o paciente teve nos últimos 4 meses, até
os últimos 4 meses. Então, se em algum momento esse paciente foi em alguma festa e exagerou no doce, se teve muita sobremesa em casa, se de alguma forma ele extrapolou em questão de consumo de carboidratos, porque a gente sabe que não são só os alimentos doces, ricos em açúcar, que vão aumentar essa glicose, né? Os carboidratos, a massa que ela é salgada, ela também vai aumentar a glicose. O pão, a bolacha. Então, mesmo alimentos que não são tão doces, eles vão elevar de uma forma considerável essa glicose, essa glicemia também. Então, se esse paciente ele de alguma forma extrapolou nos últimos 4 meses, essa hemoglobina glicada ela pode dar acima da média sim. Isso não quer dizer que o paciente seja diabético. Então, muitas vezes nós pegamos exames de pacientes que têm hemoglobina glicada alta e uma glicemia em jejum baixa, normal, né, dentro dos valores esperados. Isso significa que o paciente só extrapolou em algum momento. Deve ficar controlando isso, né, cuidando para ter uma alimentação mais saudável, mas não necessariamente esteja indicando um diabetes. Só que nós temos exames também que vão ajudar mais ainda a entender se esse paciente ele está desenvolvendo uma resistência à insulina, como é a própria dosagem da insulina. Temos como dosar o hormônio da insulina. Então, mais esse exame ajuda muito para o diagnóstico do diabetes. Um teste também solicitado, mais para o diagnóstico do que para o acompanhamento, até porque ele tem um certo risco para o paciente que já é diabético fazer esse exame, é a tolerância à glicose. A tolerância à glicose é aquele exame em que o paciente vai até o laboratório e vai fazer uma coleta em jejum e uma coleta após 1 hora e vai ingerir um líquido rico em glicose, né, glicose pura, e vai aguardar dentro do laboratório para fazer outras coletas depois de consumir essa glicose. Pode ser uma coleta em 1 hora depois e 2 horas depois, alguns médicos solicitam apenas 2 horas depois, para ver se essa glicemia teve o pico, mas depois ela foi controlada. O controle desses níveis de glicemia, ela estando mais próxima do normal após 2 horas, quer dizer que o paciente conseguiu liberar a quantidade de insulina, esse corpo entendeu essa insulina e conseguiu metabolizar essa glicose. Agora, se após 2 horas, tendo consumido esse líquido, o paciente ainda tem as concentrações de glicose elevadas, ele está, sim, com uma resistência à insulina, à atividade da insulina, e o que já caracteriza, sim, a presença do diabetes. Então, esse é um exame que pode ser solicitado também para o acompanhamento do estado desse diabetes, porque o paciente diabético, ele tem também níveis de gravidade. Essa doença também tem níveis de gravidade. Tem aquele paciente que vai ter, se não fizer o uso, o controle, né? O uso do medicamento para controlar a glicose, a glicemia, não fizer o acompanhamento, a glicose dele se eleva tanto ao ponto de ter risco de entrar em coma. Assim como tem alguns pacientes diabéticos que estão na fase mais inicial dessa doença e a sua glicemia se mantém em 150, 160, 140. Isso já é diabetes, sim, né? Já é um estado diabético, mas não é tão grave quanto aquele paciente que a glicemia em jejum dele está a 300, 400, sem o medicamento, sem esse acompanhamento, toda essa abordagem terapêutica, né? Então, esse exame da tolerância à glicose, ele pode sim, em alguns casos, ser solicitado para pacientes que já possuem o diagnóstico do diabetes. Inclusive, se você for fazer o seu exame no laboratório e você já é pré-diabético ou já é diabético, já sabe que é diabético, for fazer esse exame, avise uma das coletadoras. Mesmo que ela não tenha pedido, só lembra ela, eu já sou diabético. Esse exame ele precisa um pouco mais de cautela quando o paciente já sabe que é diabético. Um outro exame também que pode ser solicitado para ajudar nesse acompanhamento, para que não tenha essa ingestão de glicose no paciente que já é diabético, é a dosagem da glicemia pós-prandial. Pós-prandial quer dizer após uma grande refeição. Pode ser pós o café da manhã ou pós o almoço, depende qual for a maior refeição do dia. Geralmente é após o almoço. Então, o paciente vai fazer a coleta no laboratório, depois do almoço, 2 horas após o almoço, se dirige até o laboratório para fazer a dosagem, a coleta de novo da glicemia. Porque também, assim como na tolerância à glicose, se entende que algumas horas após o almoço, se você tem a sua insulina e o seu corpo está metabolizando tudo certo, está produzindo insulina, o corpo não está resistente à insulina, a glicose ela vai
ir diminuindo, vai voltar aos níveis normais. Então, ele também ajuda para o controle dos pacientes, para o acompanhamento dos pacientes que já são diabéticos, ao mesmo tempo que também não vai ser uma ingestão pura de glicose que vai elevar demais essa glicemia do paciente. E um outro exame muito interessante, que também é solicitado, é o exame de urina. Um paciente que é diabético, ele vai ter excreção de glicose na urina. E aquela fitinha de urina, né, que nós fazemos a análise das urinas, ela tem o reagente para a presença de glicose. E geralmente fica muito alterado quando tem a presença de glicose. Claro, nós utilizamos cruzes para indicar quanto de glicose tem presente. Então, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, quer dizer que tem muita glicose presente naquela urina. E serve muito bem para o médico também saber se esse paciente está tendo uma resposta interessante para o tratamento ou se precisa mudar algum tratamento, se precisa mudar a abordagem. Então, esses são os exames que geralmente são solicitados para o acompanhamento de pacientes diabéticos e também para o diagnóstico desses pacientes. Uns com umas ressalvas, outros tranquilamente podem ser utilizados em qualquer nível que esteja essa patologia, mas todos ajudam com que o seu médico saiba e entenda o que está acontecendo contigo. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido educativo, que vocês tenham gostado de entender um pouco mais dessa realidade que é dentro do mundo dos exames, tanto de sangue quanto os de urina. Qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.